Boa tarde, eu sou a Michele, eu sou engenheira do Departamento Técnico da Bidinvab em Geossintéticos e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a nossa ferramenta de projeto chamada Geosoft, para auxiliar vocês a fazerem projetos mais eficientes e sustentáveis com geossintéticos. Então, o tema da nossa apresentação então, é projetos fáceis e eficientes com Geosoft. Como eu comentei, eu sou engenheira do Departamento Técnico da Bidinvab, né, fabricante de soluções de engenharia com geossintéticos. A Bidin agora ela faz parte do grupo Vaven, né, uma empresa do grupo Orbia. A Vaven ela é líder em soluções plásticas, líder mundial em soluções plásticas, e possui diversas áreas de negócios, né, tanto da parte de água quente e fria, a parte hidráulica, de esgoto, a parte de tubulações. E uma dessas partes também envolve as empresas de geossintéticos, em qual a Bidin faz parte, né? A Vaven está presente em mais de 80 países e possui mais de 56 plantas de produção. Como os fabricantes de geossintéticos, nós nos consolidamos como o maior fabricante de geotêxteis na América Latina, né? A gente tem mais de 350 empregados, 5 plantas de fabricação e mais de 20 centros de distribuição em toda a América Latina. Então, aqui no Brasil, a gente é conhecido como a Bidinvab, a nossa fábrica fica em São José dos Campos. Temos plantas também na Colômbia e no Peru, com o nome de Pavco Vaven, e no México, com o nome de Amanco Vaven. E nos demais países, a gente tem distribuidor especializado. Os setores que a gente abrange com as nossas soluções de geossintéticos vão desde os setores de infraestrutura e mineração, né, toda a parte de engenharia civil como um todo, construção civil, obras ambientais também e obras de petróleo, energia e gás, né. A Bidin, ela tem um departamento especializado em geotecnia e pavimentação, no qual eu faço parte, né, e aí a gente tem mais de 40 anos prestando assessoria técnica na elaboração de projetos, propostas técnicas, né, e instalação das nossas soluções com geossintéticos, seja para universidades, projetistas, construtoras, concessionárias, né, entidades governamentais. A Bidin trabalha com um portfólio bem amplo de soluções com geossintéticos, né? Aqui a gente ainda é muito conhecido como sinônimo de produto para o geotexto não tecido, né? Então, a gente tem no nosso portfólio geotextos não tecidos de polipropileno e de PET, mas também temos uma gama muito maior de geossintéticos, né? Então, nós fabricamos geotextos tecidos nas nossas fábricas na Colômbia, né? Nós comercializamos diversos tipos de geogrelhas, tá? Desde geogrelhas para repavimentação, como são as geogrelhas de fibra de vidro, até geogrelhas para reforço, como são as geogrelhas extrudadas e de PET. Nós somos fabricantes de geocélulas, né? Então fornecemos para obras de infraestruturas e obras de mineração e ambiental geocélulas para controle de erosão e reforço de pavimentos. Fornecemos também mantos para controle de erosão, geocomposto drenante. E a partir dos nossos geotextos tecidos, nós fabricamos uma série de geoformas, né, flexíveis, que são muito utilizados para proteção costeira e controle de erosão em margens de corpo d'água, ou também para dissecação de lodos, como é o caso dos tubos geotextos. Esse portfólio grande de geossintéticos, né, a gente pode utilizar em diversas etapas de uma obra de infraestrutura, né, em diferentes tipos de soluções para uma obra de infraestrutura. Então, a gente tem como solução de engenharia os nossos muros em solo reforçado, né, que é muito utilizado para ampliação rodoviária, criação de áreas planas. Os nossos geotextos são muito utilizados como função de separação e estabilização de subleito. Temos soluções para recapeamento, né, com as nossas geogrelhas de fibra de vidro e o geotexto não tecido também. Como eu comentei, todas as partes das geoformas aqui para controle de erosão em margens de corpo d'água, geração de áreas planas em margens de corpo d'água, né? As geocélulas, muito utilizada para reforço nas estradas também, né? Então, e os nossos mantos para controle de erosão. Então, com nosso portfólio de geossintéticos, a gente consegue atender uma gama bem grande de soluções de engenharia, tanto como mostra nessa imagem, para obras de infraestrutura, mas também para obras ambientais, obras de mineração.
que essas soluções de engenharia com geossintéticos gera, né, de vantagem para o cliente, né? A primeira vantagem é o custo mais baixo, né? Então, geralmente, as soluções com geossintéticos, a gente tem um menor investimento e a gente consegue fazer projetos mais rentáveis, com uma economia aí de até 50%. Menor impacto ambiental, essa é uma das principais vantagens para o cliente, né? Então, a gente reduz, ao utilizar geossintéticos, a gente reduz a exploração de materiais espectros não renováveis. Então, com isso, a gente reduz o transporte desses materiais, reduzindo a emissão de CO2. Uma maior durabilidade das obras, né? A gente consegue aumentar o tempo entre as manutenções de uma via, por exemplo, né? E a gente consegue proporcionar uma maior drenagem, uma maior resistência para as obras de engenharia e também um menor tempo de execução, né? A gente consegue fazer obras com as soluções geossintéticas mais rápidas, em comparação com obras que utilizam a solução tradicional de engenharia. Então, todas essas vantagens, né, e essas soluções com geossintéticos, né, elas têm que ser muito bem fundamentadas e dimensionadas, né. Então, para dar o suporte de todas essas soluções de geossintéticos, a gente desenvolveu o nosso software e livro de engenharia que a gente chama de Geosoft, né. Então, o Geosoft é uma ferramenta de projeto, né, muito rica e que tem tanta parte de como calcular as nossas soluções de engenharia com geossintéticos, né? Como fazer o cálculo, o modelo de cálculo. Abrange metodologias modernas e recentemente desenvolvidas, né? A área de geossintéticos, ela vem sempre sendo atualizada com novas pesquisas, novas metodologias, e o nosso Geosoft, na versão 4, está atualizado para essas novas metodologias, né? E também inclui um pouco da parte de processos construtivos, né? Muitas vezes os clientes têm dúvidas de como que entende o dimensionamento da solução, mas tem dúvidas de como fazer a construção, né? Então, o nosso livro de engenharia, né? Projeto de infraestrutura com geossintéticos, ele abrange aí também um pouco do processo construtivo das nossas soluções. O Geosoft, ele, né, então, que abrange, então, o nosso livro de engenharia, que está na 10ª edição, e um software de dimensionamento que está na versão número 4, né? Ele foi desenvolvido há mais de 25 anos, né? E de tempos em tempos a gente vem atualizando essas ferramentas, né? Então, nessa última atualização, a gente conseguiu fazer o software disponível, o software e o livro disponível em 3 idiomas, né? E vocês conseguem baixar, fazer o download gratuito desse material no nosso site. Então, aqui, apesar daqui está o QR Code para vocês acessarem diretamente, eu vou mostrar aqui como acessar diretamente no nosso site. Então, vocês vêm aqui no nosso site, bidinvavengeossintéticos.com, né? Então, o nosso site é bem completo, tem toda a parte dos nossos geossintéticos, as aplicações, a parte de produtos industriais também, as nossas redes sociais. E aqui nessa abinha Geosoft, se vocês clicarem aqui, daqui vocês podem escolher o idioma, né? Então, vamos escolher aqui o Brasil, né? Então, aqui nessa aba, vocês conseguem fazer o download do nosso livro, tá? O download do software. Vocês conseguem fazer também, isso tudo de forma gratuita, né? Conseguem baixar algumas fichas técnicas e catálogos. E para cada módulo do nosso software, né? O nosso software tem 9 módulos de dimensionamento. Para cada módulo já tem um treinamento pré-gravado, né, que está na nossa página do YouTube, mas vocês conseguem acessar diretamente daqui, onde vocês conseguem entender em detalhe como que é o passo a passo de dimensionamento de cada módulo, tá? Então, é aqui através do site que vocês conseguem baixar o nosso software. Então, como comentei, ele faz parte, então, do Geosoft, o nosso livro e o software de engenharia. O livro é um material bem completo, tem cerca de 17 capítulos. Perdão. Aqui você edita, John. O livro é um material bem completo, tem 17 capítulos e cerca de 700 páginas. Eu vou mostrar agora aqui para vocês como que é o livro. Então, esse é o nosso livro de engenharia, né? Você consegue baixar ele em PDF. Deixa eu tirar um pouco o zoom para conseguir ver. Ele está na 10ª edição. E como eu comentei,
ele tem 17 capítulos, né? Que abrangem desde a parte de introdução aos geossintéticos, né? Então fala aí das principais soluções e produtos geossintéticos, né? Os tipos de geossintéticos, então no capítulo 2 a gente explica em detalhe o que é um geotexto, o que é uma geogrelha, o que é uma geocélula, né? Quais são os controles de qualidade e os ensaios necessários. E daí, a partir do capítulo 3, ele mostra um pouquinho sobre algumas generalidades de projeto, então fatores de redução para os geossintéticos em aplicações de separação, em aplicações de reforço, tudo isso vocês conseguem consultar nesse manual. E a partir do capítulo 4, a gente começa com as soluções efetivamente, né? Então a gente começa com a solução de estabilização de subleito, com geotextos e geocélulas, geogrelhas também. Depois a gente passa para o capítulo de separação, e assim a gente vai indo sucessivamente até chegar no capítulo 17. Aqui ficou. Até chegar no capítulo 17, que é o capítulo de Geoland, né? Que é a nossa parte de controle de erosão em margem de corpos d'água, né? Que é o nosso capítulo de Geoland. Então, é um material bem completo que vocês conseguem consultar. O nosso software, ele tem, como eu comentei, 9 módulos de dimensionamento, né? Então, ele abrange desde a parte de estabilização de subleito com geossintéticos, tem um módulo só de separação de camadas granulares, um módulo bem completo de muros em solos reforçados, né? 2 módulos sobre sistema de subdrenagem, um módulo de reforço em vias com geogrelhas extrudadas, um módulo de projeto com geomembranas, projeto de reservatórios com geomembranas, um módulo de reforço de fundações rasas com geossintéticos e um módulo de proteção de taludes e canais. Então, aqui eu vou mostrar algumas obras que a gente dimensionou aqui no Brasil utilizando o nosso software, né? Tanto o nosso livro quanto o nosso software. Uma dessas obras é o muro em solo reforçado na BR-116 na Bahia. Então, na BR-116 a gente fez uma série de muros em solo reforçado que foram todos dimensionados utilizando o nosso software Geosoft. A gente também forneceu material para uma estabilização de subleito num galpão logístico em Mauá, aqui em São Paulo, né? Então, a gente tinha nessa obra uma situação de um subleito muito ruim, né? E a gente, com o auxílio do Geosoft, a gente calculou qual seria o geotexto mais adequado para, juntamente com uma camada de rachão, fazer a estabilização desse subleito e poder seguir com a construção do pavimento do galpão logístico normalmente. Também utilizamos o Geosoft para fazer o cálculo do geotexto de separação numa mineradora no Pará. Então, essa mineradora precisava de geotextos para fazer a separação de camadas de drenagem na sua obra. Então, a gente fez o cálculo dessa separação utilizando o software também. Então, vou mostrar para vocês como que é a interface do software. Uma vez que você fez o download, você cria o atalho aqui na sua área de trabalho, né? Eu vou acessar. Daí, como eu comentei, o software ele tem em 3 idiomas. Vocês podem optar por inglês ou espanhol. Vamos deixar aqui em português. A gente dá um entrar aqui. E vem para os 9 módulos que eu comentei. Então, aqui vocês selecionam qual módulo vocês querem utilizar. Então, se quer fazer o cálculo de um sistema de subdrenagem em vias, né, quer calcular um geocomposto drenante em vias, escolhe aqui o módulo de sistema de subdrenagem, né? Você tem uma fundação rasa que você precisa fazer em um solo de baixa capacidade de carga, você precisa fazer um reforço com geotexto, você escolhe aqui o módulo de reforço com geossintéticos, né? Na parte aqui de documentos técnicos, a gente tem informações bem bacanas, né? Então, a gente consegue acessar aqui uma lista das principais normas que envolvem geossintéticos para cada país, né? Então, se clicar aqui no Brasil, vai ter uma tabela com a descrição das normas e também do que se trata, né? Tanto da parte de ensaios quanto da parte de aplicações. Vocês conseguem baixar umas fichas técnicas também diretamente do software. Consegue acessar o livro dentro do software, né? O manual de projeto dentro do software.
nós temos aqui alguns casos de obras, então para cada uma das soluções, a gente colocou aqui um caso de obra para que vocês possam consultar também. E essa aqui é uma parte bem bacana de detalhes construtivos, né? Então, geralmente os clientes, principalmente os projetistas, pedem, né, o detalhe construtivo da solução em PDF, em AutoCAD, para incluir no seu projeto. Ou, às vezes, para conhecer um pouco melhor como é a instalação. Então, aqui vocês conseguem baixar esses detalhes construtivos também para cada uma das soluções. Bom, para mostrar um pouquinho do funcionamento do software, eu separei aqui um exemplo para a gente realizar, né? Como a gente não pode fazer aqui um exemplo de cada solução que tem no software, porque são 9 módulos diferentes. Eu escolhi um exemplo de um dimensionamento de muro em solo reforçado, que é o módulo mais longo do Geosoft, né? Para a gente fazer juntos. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar escrevendo aí no chat do YouTube, né? Escrevendo para a gente através do meu e-mail, que eu vou deixar no final da apresentação. E também consultando os nossos treinamentos para cada módulo na nossa página do YouTube. Então, o exemplo de hoje, a gente vai fazer um muro em solo reforçado, né, necessário para uma duplicação rodoviária, de forma a evitar que o talude, né, do aterro ultrapasse a faixa de domínio. Né? Então, a gente está prevendo a construção de um solo reforçado com geotextos tecidos com altura máxima de 12 metros e inclinação de paramento de 80 graus. A gente conhece os parâmetros de resistência do solo de fundação, do solo a confinar, que é um aterro resistente, e do aterro da contenção. E a gente também sabe que o muro ele vai estar sujeito a uma sobrecarga rodoviária de 25 kPa. Então, a gente vai realizar, com o uso do Geosoft, o dimensionamento quanto à estabilidade interna e quanto à estabilidade externa da contenção. Então, aqui estão os parâmetros dos solos, né? Então, o solo de fundação é uma areia siltosa, o solo a confinar é um aterro resistente, e o solo da contenção a gente vai utilizar um aterro compactado de silt arenoso. Né? Vamos lá para o Geosoft. Então, eu estou aqui no meu módulo, eu posso vir e clicar aqui em muros em solo mecanicamente estabilizados. Daqui eu tenho a opção de abrir algum projeto já existente, mas aqui a gente vai estar criando um projeto novo, né? Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado muro treinamento. Daqui tem algumas informações iniciais do projeto que não são obrigatórias a gente preencher, mas é bacana porque no final, quando a gente faz o dimensionamento, o Geosoft já gera um relatório em PDF, então se a gente preencher aqui, o relatório já sai com essas informações, né? Então, o nome do projeto, vou colocar aqui projeto rodoviário. O nome da empresa, vou colocar Bidinvaben. Vamos falar que a localização é em São Paulo. Aqui eu posso adicionar comentários se eu quiser. Daí eu dou esse iniciar e começa aqui o dimensionamento em si, né? Então, a interface do Geosoft ela é muito intuitiva, né? Mas em alguns pontos, para evitar possíveis dúvidas, a gente coloca esses pontinhos azuis com um izinho, né? Que tem as informações que a gente considera relevante para facilitar o preenchimento das informações por vocês. E também, aqui no ponto de interrogação, a gente, para cada módulo, vai ter um pequeno texto, né, um pequeno resumo de como que é o processo de dimensionamento, né, o método de dimensionamento da solução. Então, aqui apresenta um pouquinho do método de dimensionamento de solução de solo reforçado, né? Então, dá aqui os fatores de segurança mínimos, né? Os diferentes tipos de análise que a gente pode estar fazendo, o projeto para estabilidade interna, mais para baixo vai ter a parte de estabilidade externa, né? Então, aqui dá um pequeno resumo com as fórmulas, caso vocês queiram consultar durante o dimensionamento. Tá? Então, vamos lá. O nosso software, ele permite a gente construir muros com até 4 níveis diferentes, né? Então, 4 alturas diferentes e larguras de base distintas, né? Mas aqui a gente vai estar trabalhando com o mais usual, que é um muro de uma largura de base só, né? A altura do muro, então, como a gente viu no enunciado, era de 12 metros. Então, a gente dá um duplo clique e coloca a altura.
Esse B é a largura da base, então a gente recomenda geralmente que seja 80% da altura do muro, né, 80% ou mais. Então, vamos 2 cliques no B. Eu vou colocar aqui 10 metros de largura da base. Né? Aqui, então, ele preenche automaticamente. O embutimento, que é quanto que o muro vai ficar enterrado, em geral, a norma brasileira pede que seja em torno de 10%. Vou colocar aqui 1,2 metros, né? 10% de 12. A inclinação da face do muro, né? Então, o projeto prevê um muro com 80 graus aqui de beta 1, de inclinação. A inclinação do terreno de jusante não foi dada, então vamos manter aqui como 10 graus, né? Bom, preenchi todas essas informações, eu posso vir aqui e dar um avançar. Né? Daí o muro, agora, o software agora vai pedir para a gente as informações de sobrecargas, né? Então, a gente viu que o nosso muro ia estar sujeito a uma sobrecarga rodoviária, que é uma sobrecarga viva, né? De 25 kPa. Então, a gente preenche aqui. Se por acaso é um muro do tipo pé de talude, eu vou ter um aterro acima do muro, eu coloco aqui também como sobrecarga morta esse peso de solo acima do muro. Tá? Então, eu posso dar um avançar aqui ou clicar em propriedades. E daí aqui eu venho para a parte que eu preencho todas as propriedades dos materiais, né? Então, a gente tem aqui um solo, um esqueminha mostrando o que é cada solo. Né? Então, o aterro é o solo do aterro do muro. Né? Então, a gente vai colocar aqui como coesão, não estava definido no enunciado, coesão de 15 kPa, um ângulo de 28 e um peso unitário de 18 kN por metro cúbico. A fundação é um solo arenoso, né? Então, ela tem uma coesão de 15, um ângulo de atrito de 34 graus e um peso de 18 também. O solo a confinar é um aterro resistente, que tem uma coesão de 10, um ângulo de atrito de 25 graus e um peso de 17 kN por metro cúbico. E o solo ajusante não foi dado, então a gente vai colocar o mesmo que o solo de fundação. Preenchida essa informação, o próximo passo a gente tem que vir aqui e preencher o ângulo de atrito de interação entre o geotexto e o solo que vai estar imediatamente em contato aqui com ele, né, para fazer a parte de estabilidade externa. Né. Então, como a gente vai ter o geotexto e a gente está considerando no projeto que ele vai estar apoiado diretamente sobre o solo de fundação, a gente considera que esse ângulo de atrito de interface é cerca de 70% do ângulo de atrito do solo de fundação. Então, dá em torno de 24 graus. Se por acaso na base dessa contenção eu colocasse um colchão drenante, né? Daí eu colocaria aqui, então, um ângulo de atrito entre o geotexto e o material do colchão drenante. Como esse software, ele atende a demandas em toda a América Latina, né? Então, a gente coloca também aqui parâmetros sísmicos, né? Então, aqui no Brasil não é usual a gente fazer o dimensionamento de contenções com parâmetros sísmicos, então não vou preencher essas informações, mas caso vocês estejam fazendo um projeto que seja necessário fazer análise sísmica, o software faz também, tá? Eu dou um avançar, daí ele vem aqui com as informações sobre o reforço, né? Então, uma informação bem importante é com relação aos fatores de redução dos geossintéticos, né? A gente clica aqui que e nos dá essa informação, né? Que os fatores de redução dependem do período de projeto e dos ensaios realizados, né? A gente tem que definir fatores de redução com relação à instalação, à fluência, à degradação química e biológica. E vocês conseguem consultar no nosso manual uma tabela com esses fatores de redução. Então, eu vou manter esses fatores de redução conforme está aqui, que eles são pré-determinados, mas se eu quiser, por exemplo, aumentar aqui o fator de redução contra a fluência, eu posso aumentar. Se eu quiser diminuir aqui o dano de instalação, que eu vou fazer uma instalação cuidadosa, eu posso diminuir, ok? Feito isso, a gente também define qual o espaçamento, né? Então, o nosso sistema de solo reforçado é um muro com geotexto envelopando o aterro, né? Então, a gente tem que definir o espaçamento padrão entre as camadas, né? Geralmente, a gente mantém esse espaçamento constante por facilidade construtiva.
Eu gosto de trabalhar com 40 centímetros de espaçamento, que são 2 camadas compactadas. Então, eu já deixo aqui os 40 centímetros. Ele já calcula, então, que o meu muro vai ter um total de 30 camadas de geotextas. Tá? Por fim, aqui, eu escolho o método de análise, né? Então, a gente pode trabalhar com a metodologia WSD e a metodologia LRFD, né? De modo geral, a metodologia WSD trabalha com fatores de segurança globais e a metodologia LRFD trabalha com fatores de resistência e fatores de carga, né? Majorando ou minorando os esforços existentes e atuantes. Em geral, a gente trabalha, é muito mais usual a gente trabalhar com a metodologia WSD, né? Então, a gente vai seguir com esse método de dimensionamento. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre as duas metodologias, vocês podem consultar o nosso treinamento sobre muro em solo reforçado ou o nosso manual também, que dá muito mais informações. Então, uma informação importante que a gente tem que colocar aqui é a adesão entre o solo e o geossintético. Isso é definido através de um ensaio de cisalhamento de laboratório, né? Se a gente não tiver essa informação, a gente coloca um valor mínimo de 1 kPa, então a gente vai manter esse 1 aqui. E aqui é o fator de segurança global. Né? A norma brasileira pede que esse fator de segurança global contra a estabilidade interna seja de 1,5, tá? E daqui a gente preenche quais os fatores de segurança a gente precisa atender. Isso varia de país para país, então a gente deixou como aberto aqui. Então, tanto na situação estática, quanto na situação que ocorre sismo. Né? Então, aqui no Brasil, o deslizamento é de 1,5, o tombamento é de 2, a capacidade de carga é de 2. A gente avança. Daí aqui nessa aba a gente já consegue verificar quais são os geossintéticos para cada camada do solo reforçado que atende aos critérios de estabilidade interna pela metodologia WSD. Então, atende tanto ao critério de arrancamento quanto ao critério de ruptura. Então, a gente vê aqui que a gente trabalha. O software mencionou que os geossintéticos que a gente tem que utilizar são o nosso TR3000, o geotexto TR3000, o TR6000HF e o TR7000HF. Se, por exemplo, eu venho aqui, mas eu não quero trabalhar com o TR6000HF nessa camada, eu quero trabalhar com material inferior. Vou colocar aqui um TR3000. Ele fica vermelhinho, dizendo que o TR3000 para essa camada não atende aos critérios de segurança, então você não pode fazer essa alteração. Mas eu não quero trabalhar com o TR6000, eu quero trabalhar com um geotexto superior. Daí ele permite, que daí é um geotexto que tem uma resistência superior ao mínimo estabelecido aqui no projeto. Né? Então a gente consegue ir fazendo essas mudanças dos geossintéticos também para cada camada. Bom, uma vez que a gente faz a estabilidade interna, na próxima tela ele calcula, então, a estabilidade externa da contenção. Então, ele dá aqui as forças atuantes e as forças resistentes, né? Tanto para o deslizamento quanto para o tombamento e para a capacidade de carga, e os respectivos fatores de segurança, né? Então, a gente vê aqui que no deslizamento o fator de segurança cumpriu de 1,82, no tombamento também cumpriu e na capacidade de carga também. Né? Então, o nosso muro está estável, né? Está geotecnicamente estável. E, por fim, ele dá aqui um esquema mostrando todos os elementos no solo reforçado, né? Então, muitas vezes não é só o geotexto tecido, né? A gente precisa de um sistema de paramento, ele fala geralmente que a gente usar um manto para controle de erosão, uma camada drenante no fundo, né, um sistema de drenagem no tardós, então aqui mostra todos os elementos que compõem um muro em solo reforçado. E aqui a gente consegue gerar um relatório. Então, se eu venho aqui e gero um relatório em PDF, eu vou vir aqui na minha pasta, ele gera esse relatório, então, com as informações iniciais que a gente solicitou, que a gente digitou, né, um esqueminha geral da contenção, com todos os dados de entrada, né, então, dados geométricos, dados de sobrecarga, dados de parâmetros e fatores de redução, né, e daí ele passa aqui uma tabelinha
tanto a tabela de estabilidade interna, que é essa seção do muro, né, que a gente viu lá no software, quanto também as tabelas de estabilidade externa, né? E aqui o esqueminha final. Então, é muito prático, você consegue pegar esses valores, essas tabelas, e utilizar diretamente no seu relatório de projeto e tudo mais. Então, essa é um pouquinho da interface aqui do nosso Geosoft, né? Então, voltando aqui para o software, se eu terminei o projeto, eu posso vir aqui e voltar para a página inicial do software e escolher encerrar ou trabalhar com alguma outra solução em outro módulo de dimensionamento. Bom, só para finalizar o nosso treinamento, então, né? Todos os nossos soluções, os nossos produtos, a gente tem uma garantia de qualidade, né? Então, a gente tem modernos laboratórios e processos produtivos, né? Com certificações que garantem o controle de qualidade dos nossos produtos e, consequentemente, das nossas soluções com geossintéticos, né? Então, a gente tem a acreditação GAILAP aqui no Brasil, né? Então, nosso laboratório aqui em São José dos Campos é acreditado GAILAP, também nossos laboratórios na Colômbia e no Peru, e a gente tem uma série de acreditações ISO também. Caso vocês tenham algumas dúvidas, eu deixo aqui o meu e-mail para contato, mas vocês também podem estar digitando no nosso chat aqui do YouTube as dúvidas que vocês tiverem, que a gente vai estar respondendo para vocês. Eu vou estar entrando em contato, né? Se puder deixar um e-mail para entrar em contato, a gente vai estar retornando esse contato, essa dúvida com a resposta da sua pergunta. Agradeço a participação de todos. Também peço para vocês se inscreverem na nossa página do YouTube e nos seguir nas nossas redes sociais. Obrigada.